O que a Hannah Kalil deixar de ser vegana tem a ver com você aí na sua casa, tem a ver comigo também. Na verdade, eu não sei muito bem quem é a Hannah Kalil. Eu acabei ouvindo falar sobre essa notícia e aí eu fui pesquisar um pouco mais. Então ela é uma ex-BBB que influenciou muito na época dela sobre a questão do estilo de vida vegano. E aí o que tem a ver comigo e com você? As principais causas da inflamação corporal e do desequilíbrio, que chama desbiose, é o estufamento abdominal. Então, a inflamação corporal e o desequilíbrio causa principalmente como seus sintomas o estufamento abdominal. E ele se dá por vários motivos, como a má digestão, excesso de gases, diarreias frequentes ou até mesmo a prisão de ventre. E aí, vendo a notícia sobre a Hannah Kalil, ela relatou, ela se justificou, na verdade, que ela teve diversos problemas de saúde sendo vegana e que um dos principais motivos foi justamente esse problema de desconfortos como diarreia, desnutrição, estufamento abdominal, desconfortos mesmo com a alimentação à base de plantas. E agora, voltando ao começo da conversa, o que tem a ver com você? Os vegetarianos e quem segue o estilo de vida vegano, no começo se empolga muito com esse novo modo de vida, e isso é muito incrível. Porém, acontece o seguinte: nós, no início, não nos preocupamos tanto com a qualidade da alimentação. Então, nós passamos a procurar alimentos à base de plantas, saborosos, gostosos. E aí, qual que é o grande problema? Nós não equilibramos o nosso organismo, certo? E aí, por exemplo, é muito comum no consultório as pessoas chegarem e falarem assim: olha, Daniel, comecei a comer as leguminosas, que elas são as principais fontes de proteína, e eu sinto muitos desconfortos, como gases, como a má digestão e estufamento abdominal. E aí existe o molho da leguminosa, deixar de molho aí por 12 a 24 horas, você lavar essa leguminosa depois, mas mesmo assim, esses desconfortos podem continuar. Por quê? O problema não está na leguminosa. O problema não está também apenas no molho. Pode ser que com um bom remolho de leguminosa, do feijão, você resolva o problema, mas na maioria dos casos não. Por quê? Se nós mantemos maus hábitos alimentares, mesmo se alimentando à base de plantas, imagine o seguinte: antes da nossa transição nós já nos alimentávamos mal. Então volta aquela questão toda sempre, por exemplo, excesso de gordura saturada, conservantes, aditivos, adoçantes, alimentos apenas pelo sabor e não pela nutrição. E aí, isso ao longo de muitos anos causou esse desequilíbrio na nossa microbiota, chamado desbiose, que favorece o processo inflamatório. Quando o nosso corpo está inflamado e desequilibrado, mesmo a gente fazendo uma alimentação teoricamente saudável, como o feijão, as leguminosas, os vegetais verdes escuros, o nosso corpo não é capaz de absorver isso, porque ele está desequilibrado. E aí ele causa também a desnutrição, porque você não está mais absorvendo os nutrientes de forma adequada, certo? Fica claro isso para vocês? Porque é o seguinte, essa notícia de deixei de ser vegano porque minha saúde piorou, deixei de ser vegano porque eu sentia desconforto, isso é um grande mito, é mais um mito que está sendo embutido, e aí uma pessoa famosa, conhecida, influencia milhares de pessoas. Então ela passa a fazer assim: nossa, eu também sinto esse desconforto, às vezes eu também tenho diarreia, o problema estão nos alimentos vegetarianos. Não, isso é uma grande mentira. O problema está nos seus hábitos alimentares, o problema está nas suas escolhas alimentares. Então, assim, a partir do momento que você passa com um profissional, por exemplo, um médico, e aí ele identifica ali nos exames que você está com a baixa de ferro, baixa de vitamina B12, de zinco, de vitamina D, e aí ele não é especializado no vegetarianismo nem no veganismo. Aí ele pensa e pergunta: olha, o que você sente? Ah, você tem diarreia? Não, às vezes eu tenho diarreia. Nossa, tenho prisão de ventre, dificuldade para ir no banheiro. E aí o que esse profissional associa? Nossa, são os vegetais, os grandes vilões do mundo. Então, assim, gente, nós estamos sendo influenciados e direcionados por profissionais que não sabem o que estão falando. E aí uma influencer dessa, que não sei exatamente o principal motivo dela, às vezes ela acredita que foi realmente a desnutrição, o excesso de gás, o desconforto com a alimentação à base de plantas. Mas ela vai continuar tendo esses desconfortos com a alimentação onívora, com a alimentação com carne. Por quê? Se ela não mudar os hábitos dela, nada vai adiantar. Se ela não fizer um tratamento anti-inflamatório, nada vai ser resolvido. Se ela não buscar um tratamento para o equilíbrio da microbiota dela,
por equilíbrio das bactérias gram-positivas que favorecem a saúde do nosso organismo, ela não vai ter benefício com a alimentação também à base de carne, por exemplo. Então é o seguinte, você que está aí na sua casa, pense só numa coisa. Não se influencie por essas informações, que elas muitas vezes, e na maioria delas, não são fidedignas, não são confiáveis, porque quem está falando não entende da alimentação à base de plantas. E o segundo ponto é, não adianta apenas comer saudável, não adianta apenas comer alimentos à base de planta e achar que isso vai resolver sua vida. Se você já tem um desequilíbrio, se você já apresenta a inflamação corporal, e como você vai saber disso? Dificuldade para perder peso, por exemplo, ou para ganhar massa, excesso de cansaço, aquela falta de foco e atenção. Se você já sente isso, não adianta só se alimentar à base de plantas, mesmo que essa alimentação seja saudável. Você precisa de um tratamento, você precisa de um direcionamento, de um caminho para te levar do ponto A, onde está desequilibrado, para o ponto B, que está em equilíbrio. E nesse meio do caminho existem vários métodos, várias estratégias que podem melhorar a sua vida, melhorar a sua percepção em relação aos alimentos à base de plantas, tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. O meu nome é Daniel Góes, sou nutricionista, especialista em alimentação vegetariana e ao estilo de vida vegano. Eu vou dar uma aula ao vivo gratuita, está na minha bio. É só você clicar no link, fazer sua inscrição e eu vou falar exatamente sobre isso. Eu vou te ensinar a eliminar a inflamação corporal, o inchaço abdominal e o cansaço de uma vez por todas, de forma definitiva e, o melhor de tudo, naturalmente. Tá bom? Muito obrigado e valeu!